Então, nós precisamos entender por que nós professamos a nossa religião, a doutrina espírita. E Kardec colocou isso lá na introdução do Livro dos Espíritos, na questão 6, do item 6, onde ele começa dizendo assim: todo espírita deve, antes de mais nada, professar os postulados abaixo, compreendê-los e aceitá-los. Porque esses postulados, essa base, já foi comprovada e não é mais passível de questionamento. Por exemplo, primeiro deles, acreditar em Deus. Nós vamos questionar Deus? Ou vamos dizer assim, eu não acredito em Deus. Aquele que não acredita em Deus é espírita? Não, porque o primeiro postulado, ele já está infringindo, ele não acredita em Deus. Se ele não acredita em Deus, ele precisa primeiro compreender a si e compreender que é Deus. Não é o que é Deus, porque Deus não é coisa, e não é quem é Deus, porque Deus não é pessoa. Então, precisa compreender que é Deus. Aí depois ele vem, reencarnação. Você acredita na reencarnação? Você acredita que quando você morre, você vai voltar? Ou seja, encarnar em um novo corpo? Você acredita na imortalidade? Você acredita que você é um espírito e é um espírito imortal? Veja como isso é interessante. A nossa cultura traz para nós alguns misticismos. E um deles é o medo da alma. Medo de alma penada, medo de espírito, medo disso, medo daquilo. Aí você tem medo de espírito? Tem. Sim, você é o quê? Se você tem medo de espírito, então você não pode se olhar no espelho. Tem medo de si mesmo. Porque se você se olhar no espelho, você está olhando para quem? Para você, espírito encarnado. Aí Kardec vai perguntar na questão 134, que é a alma? É um espírito encarnado, que somos nós, espírito encarnado. Então você não pode dizer que tem medo de espírito. E tem espírita que tem medo de espírito. Morre de medo de espírito. Então essa desmistificação vai acontecendo na nossa compreensão, e nós vamos nos preparando para o que vai vir mais à frente. Se eu sei que eu sou espírito, qual é a diferença entre eu e o espírito que eu tenho medo? A diferença é que eu tenho um corpo físico e o espírito não tem um corpo físico. Ele tem um corpo fluídico. Ele tem um corpo diferente do meu, que também é matéria, mas é uma matéria diferente da minha. Tanto é que ele pode aparecer para mim e eu conseguir vê-lo. E de repente ele desaparecer de novo. Aliás, alguém acha que aqui não tem espírito sentado assistindo a palestra? Pois é, nós somos poucos encarnados, mas bem provavelmente devemos ter aqui um auditório repleto de espíritos. Aliás, eu tinha uma amiga que era vidente, e numa das palestras que a gente foi assistir, nós sentamos no salão. E aí, quando eu fui sentar, ela falou, não sente não, não sente não. Aí eu olhei para ela, o que houve? Não sente aí não, não sente aí não. Aí eu falei para ela, mas por quê? Porque já tem uma pessoa sentada aí. Vai. Aí eu olhei para o lugar estava vazio. Visão, né? Mas como ela tinha a capacidade de ver os espíritos, já tinha o espírito sentado ali, esperando para ouvir a palestra no mundo espiritual. Então, quem de nós pensa que vai morrer e que não vai estudar, vai entrar de férias, pode tirar o cavalo da chuva. Porque quando você passar para o outro lado, você vai estudar e trabalhar mais do que trabalha aqui. Eu pensei que quando eu desencarnasse, assim, vou ter férias, vou me aposentar. Aí o anjo da guarda diz, vai se aposentar de quê? Porque aqui não tem SUS, aqui não tem aposentadoria, aqui não tem nada, filho. Você vai trabalhar mais do que você imagina. Vem para cá para você ver como é que é a coisa. Então, é uma preparação nossa para a gente saber o que vai acontecer do outro lado. E dentre esses postulados vem imortalidade. Aí depois vem comunicabilidade do espírito. Quem acha que espírito não se comunica? Basta dormir. Ah, eu sonhei com mamãe, sonhei com vovó, sonhei com vovô. Sonhou com o quê? Com o espírito que está do outro lado falando com você, que é espírito dormindo. E espírito com espírito. Portanto, comunicabilidade. E ainda tem a comunicabilidade que é feita ostensivamente pelos médiuns, nas reuniões mediúnicas. Aí vem pluralidade dos mundos habitados.
Antigamente a gente dizia assim: a Terra é o único planeta habitado do universo. E nós somos seres privilegiados. Hoje a gente acredita nisso? Não. Não. A nossa galáxia tem bilhões de planetas. Deus construiria planetas para não ter ninguém habitando nele? Só maneiro, né? Será que nós seríamos os únicos habitantes do universo inteiro? Os cientistas imaginaram isso no passado. Não, nós somos o centro do universo. Isso era a ideia que tinha do geocentrismo. A Terra é o centro de tudo. Aí vem o homem, o antropocentrismo. O homem é o centro de tudo. Aí quando o homem começou a perceber que estava acompanhado no universo de outras humanidades, começou a despertar em si a vontade de ir até os outros planetas, como nós estamos tentando ir até Marte. Estamos tentando, exploramos os outros planetas, Saturno, Júpiter. E quando a gente chega lá, com o nosso material, a gente olha para o planeta e diz, não tem nada, não é habitado. Mas não é habitado por uma humanidade igual à nossa. Entretanto, nós temos outras humanidades habitando de acordo com a capacidade de cada um. Aí nós vamos ver Kardec estudando e dizendo assim, vem cá, vamos nos preparar para estudar essa pluralidade dos mundos habitados? Vamos. Mas antes da gente estudar, quem é que habita os outros planetas, principalmente do nosso sistema solar e das outras galáxias, você precisa compreender o que você é. E compreendendo o que você é, você vai compreender o porquê você está aqui e por que você tem que voltar. Quando você compreender isso, você vai entender o porquê existem planetas e por que esses planetas são habitados. Aí...